Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos comentando a Santa Liturgia do dia 20 de maio, quinta-feira, dia em que a Igreja também comemora São Bernardino de Siena, um grande santo que viveu um pouco menos de 700 anos atrás, perto de Florença. Siena é uma cidade próxima de Florença, um franciscano que foi um grande pregador popular, percorrendo uma grande parte da Itália, renovando profundamente a vida cristã das famílias, das pessoas, dos jovens, de uma maneira muito bonita. Inclusive, colaborou muito para renovar a própria ordem franciscana. Na primeira leitura, que é tirada dos Atos dos Apóstolos, acompanhamos Paulo, que está sendo preso, está agora nas mãos do tribuno, quer dizer, do chefe dos guardas, dos soldados na cidade de Jerusalém. Ele quer saber por que Paulo está sendo acusado. Então mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois fez trazer Paulo e colocou-o diante deles. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, Paulo exclamou nesse conselho grande reunido: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas Paulo falou isso, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus, e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve então uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei do partido dos fariseus levantaram-se para protestar, dizendo: não encontramos nenhum mal neste homem. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando-o de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. O que a mim impressiona é que Paulo é chamado a percorrer um caminho semelhante àquele de Jesus. Anos de dedicação intensa para anunciar a palavra de Deus e formar comunidades em todo aquele mundo antigo, e depois, então, a condenação sem motivos verdadeiros, sérios, como tinha acontecido com Jesus. Ele, como era cidadão romano, vai apelar para César, e todos os cidadãos romanos tinham este privilégio, que poderiam ser julgados em Roma pelo próprio imperador. E assim aconteceu que ele foi levado para Roma, aguardando o momento no qual ele seria julgado pelo imperador. E assim se passaram anos. Paulo utilizou muito bem para anunciar Jesus também entre os romanos, recebendo a visita de quem já tinha tido conhecimento de Jesus, e também encontrando outras pessoas. Sim, numa prisão domiciliar, nós diríamos hoje, tinha uma casa alugada na qual ele estava guardado por soldados. Mas o que me impressiona também é isto, que Jesus lhe diz: tem confiança. Não lhe diz: você vai ficar livre dessas aflições. Diz o contrário. Diz assim: assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Quer dizer, o próprio Jesus fala com ele para alertá-lo de que continuará esta etapa de perseguição, que nós sabemos levará à distância de algum tempo o próprio apóstolo Paulo a um martírio, repetindo um pouco a caminhada terrena de Jesus, que passa também pela condenação injusta à morte na cruz,
claro, antes de poder passar na vida nova da ressurreição e depois a ascensão ao céu, como festejamos nestes dias. O Evangelho é de São João, de novo o capítulo 17, e tem uma impressionante insistência de Jesus para falar da unidade que liga ele e o Pai, e do fato de que ele pede que a mesma unidade seja entre os discípulos que o seguem e que esta unidade de quem segue Jesus seja também com ele e com o Pai, como dizer, formando uma única realidade. As pessoas divinas e nós, pessoas humanas cheias de limites e defeitos, acolhidas dentro deste clima de amor que une o Pai e o Filho dentro de uma relação de amor que cria uma unidade poderosíssima. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Quer dizer, Jesus está rezando por mim e por você, porque nós somos estes que acreditamos em Jesus por causa da palavra que alguns outros discípulos nos anunciaram, que tenha sido nossa mãe ou nossa avó ou a catequista ou um padre, e depois ao longo da vida tivemos sempre a possibilidade de ir aprofundando este caminho de fé, para que todos, vejam bem aqui, para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Primeiro momento no qual Jesus fala desta unidade entre ele e o Pai, que quer que nós sejamos acolhidos dentro dessa unidade. É isto que se tornará motivo de credibilidade das nossas palavras. Se nós vivemos unidos entre nós e com Jesus e com o Pai, então todo mundo poderá entender que nós estamos tendo uma vida que é sim humana, terrena, aqui neste contexto histórico, mas tocados pela graça de Cristo e animados pela sua presença, porque esta unidade é um sinal evidente desta graça divina e desta sua presença divina. E continua aqui: eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Repete a mesma ideia. E depois, continuando: Pai, aquele que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem ainda a minha glória. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Estes também conheceram que tu me enviaste. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. É admirável esta insistência de Jesus para que sejamos constituídos pela sua graça numa unidade perfeita com Ele e com o Pai. É claro, pela força do Espírito Santo. Procuremos esta unidade, a começar da nossa família, dos colegas de trabalho, das pessoas com quem convivemos no dia a dia. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.